nosso bate-papo agora a gente vai falar sobre tremor, Parkinson, mitos e verdades, tem relação, não tem? E ela, nossa convidada querida, a doutora Francine Mendonça. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda? Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, sempre bom estar aqui. Com certeza. Doutora, as pessoas têm muito medo, né, quando fala assim Parkinson, e aí a pessoa dá uma tremidinha, ela já começa a ficar com medo. Minha primeira pergunta, mito ou verdade, é se todo tremor tem relação com a doença de Parkinson. O indivíduo normal tem tremor fisiológico. Sim. Um tremor que nem sempre, na maioria das vezes, não é perceptível, tá? Ele é fininho, rápido, mas em algumas situações, por exemplo, medo, excitação, algumas medicações, quem faz uso de antidepressivos, anticonvulsivantes, por exemplo, a abstinência ao álcool, nicotina, né, pode exacerbar esse tremor que os indivíduos normais têm. E a gente chama de tremor fisiológico exacerbado. E existe o tremor parkinsoniano, que é aquele tremor de repouso, onde o indivíduo, quando ele está completamente apoiado, relaxado, ele apresenta, né? Então, geralmente começa em uma mão, pode ir para outra, pode ir para a perna. Quando ocorre nas extremidades, a gente diz que é um tremor de contar moedas, tá? Um tremor de repouso, o tremor parkinsoniano. Tá? Existe o tremor que é o mais comum, 8 vezes mais comum que o Parkinson, que é o tremor essencial, tá? Geralmente é um tremor que é na ação, quando você vai escrever aquele tremor do cafezinho, vai pegar o cafezinho, treme, o café cai da xícara. Então, esse é o tremor essencial. Pode ter características, 30 a 70% dos indivíduos têm características genéticas. Existe aquele tremor também funcional, psicogênico, que aí são doenças psiquiátricas que se manifestam através do tremor. Tremor, tarefa específica, por exemplo, vai escrever, treme. Olha, eu passo a tarde aqui falando de tremor com você, viu? Tem muitos. Imagino. Agora, e eu já senti tremores assim, mas assim, repentinos. Veio e foi embora e bem levinho. Agora, por exemplo, toda pessoa que tem Parkinson, necessariamente ela vai tremer? Vai ter o tremor? Não, também. Isso é outro Porque a associação mito que as pessoas fazem é que se tremeu, né, pode ser o Parkinson. Olha, o indivíduo que tem Parkinson pode ter tremor, tá? Mas quem tem doença de Parkinson não necessariamente tem tremor. Você sabe que o diagnóstico de Parkinson é um diagnóstico clínico. E existem critérios, por exemplo, de acordo com o Banco do Cérebro de Londres, que para você ter Parkinson, você tem que ter lentidão. Isso é uma principal característica. Lentidão mais 2 sintomas, que pode ser tremor, pode ser rigidez, ou pode ser também, eles colocam a instabilidade postural, aquela tendência ao desequilíbrio. Então, veja, o indivíduo ele pode ter Parkinson e pode só ter lentidão e rigidez. E não necessariamente o tremor. Não necessariamente o tremor e ter o diagnóstico parkinsoniano, tá? Então, isso é mais um mito que as pessoas aí colocam, tá? Agora, existe uma cirurgia para tratar essa doença do Parkinson, ou, por exemplo, o tremor essencial? Então, isso é verdade. Isso não é mito, existe sim, tá? Se fala muito hoje em cirurgia de estimulação cerebral profunda, tá? É um eletrodozinho que se coloca em uma região do cérebro e esse eletrodo, ele emite estímulos que inibem a área afetada, tá? E esse eletrodo, ele é ligado a uma bateria que fica abaixo da pele aqui no tórax, e a gente chama de neuromodulador, a gente consegue modular esses estímulos. Mas nem todo indivíduo tem indicação. Por exemplo, no Parkinson, deve-se ter no mínimo 4 anos, né, de diagnóstico da doença, tá? Excluindo qualquer outras causas, refratariedade ao tratamento, para a gente pensar num quadro, num tratamento como o DBS, né, que é essa cirurgia que eu estou colocando. No tremor essencial, no mínimo um diagnóstico de 3 anos, tá? Que é o tempo que a gente afasta qualquer outra possibilidade. Exatamente, a gente tem mais certeza diagnóstica. Então ela tem que ser crônica, né? Porque isso, são anos, né? Exatamente. E aí a gente, geralmente no tremor essencial, tentamos medicações de primeira linha, não deu de segunda linha, não deu, fazemos associação, não deu, aí a gente vai pensar numa cirurgia. Né? E existem outras indicações dessa cirurgia também. Eu vou falar sobre o ser humano, né? O ser humano, ele é ansioso mesmo, né? Eu diria que 99,9% das pessoas são ansiosas e estressadas, ainda mais nesse momento de pandemia. Isso pode piorar o tremor?
Duda, sem dúvida. A ansiedade, o estresse, a gente fala assim, que são social, não é? Então, pode sim, estresse, ansiedade, enfim, piorar todo movimento involuntário. Tá certo. Gente, então vamos ficar menos estressado, menos ansioso, né? E se você sentir algum desses sintomas, procure um especialista. Primeira coisa, procure um especialista. Eu sei que a gente está nesse momento que fala, mas eu não vou em hospital, não vou... Não, tem que procurar sim, porque tratar da saúde a qualquer momento. A gente tem que apenas ter as precauções, as medidas de distanciamento social, os cuidados com máscara, a utilização de álcool, higienização, mas tem que procurar um especialista para tratar de outros problemas de saúde que também podem ser agravados ao longo da vida. Doutora, mais uma vez, obrigada. Seja sempre bem-vinda aqui ao Saúde Você. E a gente continua aí todas as segundas, às 11 horas da manhã, falando de prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Eu espero vocês.